Queridos, quanta riqueza nós ouvimos nessa noite, né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Por gentileza, em nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13, saltando alguns versículos, tá? Capítulo 4, do versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que Deus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, quem é senão quem também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, assim de todos, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegássemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Consolidando vidas na dependência do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós somos chamados para esse propósito. Quando Jesus Cristo veio sobre a face da terra, Ele morreu na cruz para nos salvar. E Ele nos salvou para que pudéssemos ser santos como Ele é santo. Esse é o propósito da salvação. Para que nós pudéssemos ser santos como Ele é santo. E com o propósito da salvação em Cristo Jesus, nós recebemos a identidade de Filho de Deus. Logo em Cristo Jesus, como fala em João capítulo 1, versículo 12, nos foi dado o direito de ser feito Filho de Deus. Só que nós somos filhos com o chamado de servos. Em Cristo Jesus somos resgatados para ser filho com o chamado de servos. Como filho, nos foi dado a graça de nos relacionarmos. Como servos, nos foi dado a graça de servir. E a nossa maior dificuldade que nós enfrentamos nos dias de hoje é a dificuldade de nos colocarmos como verdadeiros filhos. Porque nós muitas vezes nos relacionamos muito bem como servos. Porque é mais fácil ser servo do que filho. Porque com o coração carnal, contaminado, que nós trouxemos lá do mundo, da velha natureza caída, nós não conseguimos viver
com a identidade de filho e alcançar a identidade restaurada de Deus em nossas vidas. Logo, há um conflito dentro de nós, porque nós buscamos recompensa e não conseguimos ser recompensadores. Porque o evangelho da bênção, que muitas vezes é ministrado, coloca em nosso coração que servir é melhor do que se relacionar. E muitas vezes nós servimos porque buscamos uma recompensa. Porque é bom ser empregado, porque é bom ser servo, porque todo servo recebe a recompensa pelo trabalho prestado. Alguns no final do mês, outros, às vezes no mesmo dia. E nós cultivamos esse coração dentro da gente, ganancioso, carnal, diabólico. E muitas vezes caminhamos com Deus, com Cristo, e não conseguimos desenvolver a natureza de filho, e por isso nem nos permitimos ser consolidados, e nem nos tornamos consolidadores. Nós estamos entendendo? Porque nós carregamos essa natureza dentro de nós, porque o evangelho da ministração da bênção nos leva muitas vezes a buscar essa bênção. E nos impede de ser uma bênção. Porque em Cristo Jesus nós somos chamados para ser uma bênção. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: "Sê tu uma bênção". Mas muitas vezes não conseguimos ser uma bênção, estamos buscando a bênção. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para sermos as suas testemunhas. Mas muitas vezes nós estamos preocupados em dar testemunha. Testemunho do carro que ganhamos, testemunho da cura que recebemos, testemunha do emprego novo que apareceu, testemunho de novo isso, daquilo que conquistamos. E não conseguimos ser a testemunha de Jesus. Damos testemunho de muita coisa, esquecemos que nós não somos chamados para dar testemunhos, somos chamados para ser testemunho. Porque quando você dá o testemunho, você dá daquilo que você recebeu. Quando você é o testemunho, as pessoas olham para você e entendem em você o que Cristo faz na vida de uma pessoa caída. Logo você passa a ser o testemunho. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos hoje é de se relacionar como filhos. Porque como servo a gente serve, mas como filho a gente se relaciona. Não dá para ter um relacionamento íntimo com o pai, se comportando apenas como servo. E não dá para esperar e ficar satisfeito com a recompensa de um servo, entendendo que é um filho. Porque o servo recebe a recompensa do trabalho prestado, mas o filho recebe a herança de tudo que foi construído através do seu pai. E como consolidadores, na dependência do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender isso. Que nós precisamos levar as pessoas a receber a identidade de filho. Nós precisamos entender que nós temos que levar as pessoas a se relacionar com Deus como um pai, e ele se colocando na posição de filho. Mas isso só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus, porque nós não podemos fazer por nós mesmos. A palavra do Eterno nos ensina isso. Só que qual é a nossa dificuldade? É que muitas vezes nós não temos essa nossa experiência. O que pode fazer de nós sermos uns
consolidadores na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você anote isso aí que nós vamos correr. Primeiro, nós precisamos entender que não dá para ser um consolidador na dependência do Espírito Santo de Deus se eu não tenho uma experiência ímpar com o Espírito Santo. Quando Jesus andou aqui sobre a face da terra, no livro de Mateus, capítulo de número 28, ele deu uma ordem para os seus discípulos, depois de ter equipado os discípulos. Ele equipou os discípulos, ele treinou os discípulos, ele deu um dom de Espírito aos discípulos, ele modelou os discípulos para serem bons trabalhadores. Mas treinou os discípulos, mas antes de enviar os discípulos, ele diz: olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Mas vocês não podem fazer nada sem antes vocês serem revestidos de poder. Vocês estão prontos, vocês estão preparados, vocês estão equipados, vocês foram treinados e vocês estão prontos para sair e fazer. Mas lhe falta uma coisa: serem revestidos do Espírito Santo. Eu entendo que naquele momento Jesus estava falando para os discípulos: vocês precisam ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Até agora vocês operaram no meu nome porque eu lhes dei legalidade e autoridade. Até agora vocês conseguiram consolidar, vocês conseguiram treinar, vocês conseguiram apacentar as pessoas comigo, porque eu estou no meio de vós. Mas vai chegar uma hora que eu não vou estar no meio de vós, mas vocês precisam ter a experiência ímpar e pessoal com vocês. Eu entendo que quando ele disse serão revestidos de poder, vocês não podem fazer nada sem antes vocês serem revestidos desse poder. Nós encontramos isso lá em Atos capítulo 1, isso foi muito bem abordado desde o começo aqui. Jesus estava simplesmente dizendo com os discípulos: vocês precisam ter a experiência de vocês agora. Vocês vão ficar em Jerusalém. Essa é uma promessa. Mas vocês não vão sair dali até que se cumpra a promessa que do alto você seja revestido de poder. Eles tinham uma promessa que veio por meio de uma palavra. Amém? Eles tinham uma promessa que veio por meio de uma palavra, essa promessa que foi dada muitos anos atrás. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e foi lá, e eles ficaram em Jerusalém, todos no mesmo lugar, esperando o cumprimento dessa palavra, dessa promessa. A promessa que é dada por meio de uma palavra, mas que é executada por meio de uma ação do Espírito Santo. Toda promessa é dada por meio de uma palavra, mas se cumpre por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Escute bem o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo de Deus é importante e fundamental nas nossas vidas, em todo esse processo que está acontecendo e que vai acontecer muito mais. O Espírito Santo de Deus, ele está presente desde o Gênesis. A palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra tornou-se sem forma e vazia, uma coisa caótica. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora presta bem atenção. Existia um caos, o caos estava ali, existia trevas, existia escuridão, as coisas estavam sem forma, estava vazia, estava caótica, não tinha luz, não tinha nada, tinha trevas, escuridão, mas o Espírito Santo de Deus estava ali, guardando aquele lugar, pairando naquele lugar.
olhando, cuidando daquele lugar que tinha sido destruído por Satanás, porque Isaías fala, 45, se não me falha a memória, 18, que assim diz o Deus que criou os céus e a terra, que não a criou sem forma e vazia, mas criou pronta e perfeita para ser habitada. Mas no versículo 2, diz que essa terra se tornou caótica, sem forma e vazia, depois que Satanás caiu ali no pedacinho do universo chamado Terra. E o Espírito Santo de Deus estava guardando ali, protegendo o caos, até que a palavra foi liberada. E disse Deus: haja luz. O Espírito Santo estava ali, estava um caos, estava uma escuridão, nada acontecia. Por quê? Porque faltava a palavra. Quando Deus disse, haja luz, a palavra com o Espírito começou a produzir vida sobre a face da terra. O Espírito parava sobre a face do abismo e Deus começou a produzir vida por meio da palavra liberada. Ezequiel, capítulo de número 37, Ezequiel escreve dizendo: o Senhor Deus me tomou em visão e me levou por meio de um vale de ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. E o Senhor me perguntou: Ezequiel, o que tu vês? Senhor, eu vejo um vale de ossos. E como é que estão esses ossos? Eles estão sequíssimos, Senhor. Ezequiel, podem viver esses ossos novamente? Senhor, eu não sei, tu sabe. Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Diga que para cada osso se junte ao seu osso. E Ezequiel disse: eu liberei a palavra. Diga: eu liberei a palavra. Diga: Ezequiel liberou a palavra. E os ossos começaram a se bater osso a osso. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que tu vê agora? Senhor, eu vejo um vale de ossos, mas eles estão juntos, caídos. É um vale, um esqueleto. Tá, Ezequiel, poderão viver? Senhor, não sei, tu sabe. Profetiza que venha tendões, nervos, carne. Ezequiel, eu profetizei como me deu ordem o Senhor. Ezequiel não escreve dizendo: eu profetizei como eu acreditava. Ezequiel não disse: eu profetizei como eu achava que era. Ezequiel não disse: eu profetizei como tinha que ser. Ezequiel disse: eu estava vendo um caos. Eu estava vendo algo que não podia mais existir. Eu estava vendo algo que não tinha mais possibilidade de vida nenhuma. Mas a palavra do meu Deus era que começasse a acontecer coisas. E eu profetizei para que acontecesse. De repente eu olhei, já não era mais um vale de ossos, já não era mais esqueleto, tinha corpos caídos ao chão. E o Senhor me perguntou: o que você vê? Senhor, eu agora vejo diferente. Tem um bocado de corpo. O que é que falta, Ezequiel? Senhor, eles não têm vida. Era um vale de ossos. Eu liberei a palavra transformou esse vale de ossos, juntando ossos aos seus ossos. Diga: a palavra tem o poder de colocar coisas no lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses ossos agora juntou ao seu osso, e agora se formou um esqueleto. E eu liberei a palavra, e a palavra trouxe tendões, a palavra trouxe carne, a palavra cobriu pele, a palavra modelou os corpos. Diga: a palavra tem o poder de modelar as coisas. Mas Ezequiel, o que é que falta? Senhor, falta vida. Não tem vida. Mas Deus poderia dizer: Ezequiel, então profetiza que haja vida sobre os seus corpos. Deus poderia dizer: Ezequiel, profetiza então, libere a palavra para que haja fôlego de vida sobre ele. Mas não. Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, profetiza, diga ao Espírito que venha dos quatro ventos e assopre sobre eles.
porque a palavra já não funciona, a palavra já fez a sua parte, agora o Espírito precisa vir sobre a palavra. E Ezequiel liberou, e quando Ezequiel disse: Espírito de Deus, venha dos quatro ventos e assopra sobre esse vale, e os ventos veio, o Espírito veio, e aquele exército que estava caído se levantou em pé, como um grande exército vivo sobre seus pés. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a palavra modela, a palavra cria, mas o Espírito dá vida. Diga: nós precisamos da palavra e do Espírito, porque a junção da palavra com o Espírito gera uma explosão de vida. Quando o Espírito se juntou na palavra, houve uma explosão de vida. Lucas capítulo de número 1 diz que Deus chega e traz uma notícia para Maria. Um anjo visita e fala: mulher, tu vai estar grávida, você vai ter um filho. Como é que vai acontecer isso? Eu não conheço varão. Vai vir sobre você o Espírito do Senhor, ele vai te cobrir com a sua sombra, e que do teu ventre sair será chamado Filho de Deus, Salvador da humanidade. Ela seja feita a vontade do meu Senhor. O anjo saiu, Maria ficou com a promessa, ficou com a palavra. Maria tinha uma palavra. Mas de repente o Espírito de Deus veio sobre ela, e algo começou a gerar dentro dela, e dela nasceu um menino, porque a palavra com a ação do Espírito produz vida no interior das pessoas. Não tem como consolidar vidas só com a palavra. A palavra só mata, o Espírito traz vida. Isabel recebeu uma palavra que teria um filho, e quando Maria visitou e falou com ela, o Espírito de Deus veio, e a criança que estava no ventre de Isabel foi cheio do Espírito Santo na hora, pulou no seu ventre, e ali nasceu João Batista, para anunciar a vinda do Salvador. Jesus é a palavra viva que veio sobre a face da terra. Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, no princípio criando todas as coisas. E Jesus viveu aqui sobre a face da terra durante 30 anos. 30 anos. Sabia quem ele era, qual era o seu chamado, qual era o propósito pelo qual Deus tinha criado, mas ele não pôde começar isso até que ele tivesse uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Deus escondeu Jesus por 30 anos. Apareceu com 12, depois desapareceu. Dos 12 até os 30, Jesus ficou escondido, sendo trabalhado pelo Pai, ensinado como ser filho. Depois vai até João Batista, o profeta, e é batizado por João Batista. Naquele momento que ele é batizado com João Batista, o Espírito Santo de Deus vem e paira sobre ele. Aleluia! E o Senhor diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. A eles ouvi. Jesus era a palavra, mas a palavra com o Espírito fez de Jesus o Filho de Deus. Não tem como se tornar filho sem a palavra e o Espírito.
A Bíblia diz que o Espírito vem como um selo do Senhor sobre nós e testifica com o nosso espírito que nós somos filho de Deus. Os discípulos receberam uma palavra: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, até com o fim da terra. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ensinar a todas as nações. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Mas antes vocês precisam ter experiência com o Espírito Santo. Vocês não podem fazer nada sem antes ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus está dizendo aqui: você não vai poder consolidar ninguém, você não vai poder fazer nada na vida de ninguém sem antes eu fazer na sua vida. Deus equipou os discípulos, Jesus preparou os discípulos o tempo todo. Jesus foi preparado 30 anos para exercer um ministério de 3. Deus não tem pressa no que você vai fazer para Ele, mas Ele é rigoroso no que Ele precisa fazer em você, para depois levar você a fazer para Ele. Deus não vai pedir para você fazer nada para Ele, sem antes Ele fazer em você. Você precisa ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, se tornar um discípulo, para ser um discipulador. Não tem como ser um consolidador sem antes ser consolidado, como foi ministrado. Não tem como exercer cuidado paternal sem antes receber a identidade de filho, como foi ministrado aqui, e ser um verdadeiro filho, como foi ministrado aqui. Nós precisamos dessa dependência do Espírito Santo de Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos disso. 2 Coríntios 3, 16 ao 17, se nós formos ler, diz que a palavra sem o Espírito Santo, vamos ler rapidinho. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A libertação. O Espírito liberta, o Espírito convence. Como consolidador, sozinho, só com a palavra, no máximo que a gente pode fazer é convencer as pessoas de áreas que eles precisam acertar porque estão erradas. Mas jamais nós vamos conseguir convencer a pessoa que os erros dela são pecado. Mas o Espírito Santo de Deus chega e fala: filho, filha, você não está errado só porque você está fazendo coisa contra o homem. Você está errado. Por quê? Porque você está pecando contra Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o salário do pecado é a morte. Cada vez que você peca, algo morre dentro de você. Nós precisamos disso. Nós só conseguimos ser verdadeiros consolidadores se movido pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu encerro com duas coisas que eu gostaria que você entendesse. Como líderes formadores de discípulos e discipuladores, nós somos dotados de dons. Nascemos com desenvolvimento e habilidades e talentos, mas nada substitui a ação do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir consolidar, discipular sem uma ação direta do Espírito Santo. Podemos ter tecnologia, podemos ter dom, podemos ter talento como
Quando você nasce, Deus começa a te capacitar, te estruturar, te dá dom, te dá talento, mas você precisa do Espírito Santo. Você precisa de uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Amém? E por que é importante essa experiência com o Espírito Santo? Porque essa experiência com o Espírito Santo vai fazer você ser uma bênção e não viver em busca de bênção. Se tu uma bênção, e em você serão benditas as nações da terra. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.